Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre fisioterapia e saúde da mulher. Você sabe como é que a fisioterapia pode nos ajudar, hein, mulherada? A gente a ser mais saudável? Já já nós vamos falar sobre isso. Também ainda hoje nós vamos falar também sobre Janeiro Branco, uma campanha muito importante que está acontecendo durante este mês e que envolve, olha, a saúde mental. E ainda também vamos falar sobre como manter o foco nos exercícios físicos durante esse período de férias, viagens, férias das crianças. É muita coisa e dá pra gente organizar a rotina. Então, já já nós vamos falar sobre isso. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E olha só, eu sempre gosto de relembrar aqui que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Dá para você acompanhar um pouquinho do que rola aqui nos bastidores, tá? Na TV Mar, e também assistir todos os nossos programas quantas vezes vocês quiserem, ok? Estamos te esperando por lá. Vamos começar o nosso dia hoje aqui no estúdio? Gente, é o seguinte, você sabia que a fisioterapia ela pode ser uma grande aliada na saúde da mulher? Quem vai explicar muito mais pra gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é a Gisele Calheiros, ela que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É isso mesmo, Gi? Fisioterapia e saúde da mulher andam ali alinhadas? Absolutamente alinhadas. Que a gente acaba falando muito pouco sobre isso na rotina geral das mulheres. A fisioterapia está ali para lhe ajudar, principalmente, inicialmente, quando a mulher não tem queixa, no autoconhecimento. Ela está ali para lhe propor que você se abra, se olhe, perceba o que é que está bom, o que é que não está. E aí sim, quando não está, você buscar ajuda de verdade, você se entender e seguir da melhor forma possível. Certo. Então, nas patologias ou sem patologia nenhuma, a fisioterapia está lá para o autoconhecimento e o cuidado. E eu acho interessante você falar logo no início, né, que nem todas as mulheres sabem, porque isso é muito real. Nem toda mulher sabe do quanto que a fisioterapia pode ser benéfica, né, para ela. Não, e é muito comum que elas cheguem para mim, principalmente na avaliação, e coloquem que como assim? Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Como assim? Eu nunca me olhei, eu não sabia como funcionava. Eu nem sabia. Chega muito para mim, Mara, dizendo assim, nem sabia que estava sentindo dor aí. Nossa. Dor. Não sabia que estava sentindo. Não, é uma dor assim que incomoda de vez em quando na relação sexual, por exemplo. Quando eu vou lá, toco, faço a avaliação. É aí. Jesus, que dor. Sabe? É muito nítido como a mulher não tem tanta aproximação com si mesma nessa região pélvica. E isso é muito importante da gente trazer para todas, que é o mínimo. A gente precisa se conhecer. Tá. Quando a gente fala de saúde da mulher, então, quais que são aí os principais pontos que a fisioterapia ela pode ajudar? Então, diretamente enquanto autoconhecimento. Isso. Em relação às patologias, as perdas urinárias, que muita gente coloca como se fosse normal. Não, foi só porque eu ri muito. Não, foi só num exercício físico. Eu estava com muita vontade de fazer xixi. A gente tem as possibilidades de ser fisiológico, por exemplo, quando você tem um enchimento muito intenso. Que a gente chama de transbordamento, mas ainda assim não é normal. A gente precisa fazer um controle para trazer de volta para o fisiológico. As dores pélvicas, a gente tem muito frequentemente, a gente está conseguindo diagnosticar e tratar mais mulheres com endometriose. Então, tem muita mulher que sente muita dor na menstruação, muita dor durante a relação sexual, vindo desse foco. Sim. E a gente consegue trazer qualidade de vida para essas mulheres. A gente tem na fisioterapia, na gestação, a gestação ela traz consigo muitas mudanças que são fisiológicas, mas que às vezes as adaptações do corpo feminino não são tão saudáveis. Então, as dores lombares, as adaptações de marcha, como a mulher está andando, a parte de amamentação, a fisioterapia
estar colado lá junto com a mulher, em trazer uma amamentação com mais qualidade, com menos sofrimento. No pós-parto, a reabilitação abdominal, o corpo da mulher passa por todo o processo e no pós-parto a gente tem que trazer, como se fosse uma maratona, eu falo para as minhas pacientes. Você vai correr uma maratona, você se prepara antes, você passa pelo processo e se restabelece depois, se recupera depois. A gente traz muito como se fosse, não, é normal, fica assim mesmo. Né? E não é para ser assim. A mulher é para voltar para uma circunstância o mais saudável possível, com menos repercussões patológicas para ela. O que mais? Tem tanta coisa, tem tanto mundo. Tem a parte do idoso, tem a parte da criança, que eu não atuo muito, até comentei isso com você, mas que é uma área muito ampla, principalmente na saúde especificamente na saúde da mulher, que a gente precisa abrir o olho e tratar. Sabe? Chega uma mulher para mim com sensações de preenchimento vaginal. Gisele, é como se tivesse uma coisa pesada na minha vagina, que são os prolapsos. Tem muito campo para a gente agir. E que muitas vezes a mulher demora muito para buscar ajuda. Porque é uma área que a gente não olha muito. E quanto mais demora a buscar ajuda, mais acaba se complicando, né? Quanto antes, sempre. A prevenção, ao primeiro sintoma, procurar ajuda. Esse na verdade, era para vir um antes. Sim. Tem uma paciente minha que disse assim, se eu soubesse, assim que eu tivesse menstruado, eu tinha vindo para entender. Podia ter vindo antes, para a gente conversar sobre tudo. Mas, em qualquer hora é hora. Eu falo muito para as mulheres que me procuram. Quando me procuram para saber informações, primeiro, eu tenho 3 anos de pós-parto. Ainda dá para procurar ajuda? Absolutamente, sempre é tempo. Eu tive uma paciente de 11 anos. Nossa. E a gente restabeleceu o abdômen dela, o core dela, a consciência corporal dela, porque é um mundo. A fisioterapia, quando a gente fala saúde da mulher, eu estou olhando a mulher como um todo. Eu estou tratando você, eu não estou tratando a sua vagina, a sua vulva, a sua pelve em si. É um conjunto inteiro. A postura muda, o corpo muda, como a mulher está se observando muda. É bem amplo. Que legal, muito interessante, né? Vamos então falar sobre ponto a ponto, porque a gente pode abordar e explicar melhor um pouquinho para você que está aí nos acompanhando. Começar pela gestação, né? Que você já deu aí uma introdução, falar um pouquinho sobre a gestação. Como é que a fisioterapia na saúde da mulher atua na gestação? Então, quando ela vem para mim sem queixa nenhuma, eu vou preparar a parte cardiorrespiratória, o desenvolvimento corporal dessa mulher, o equilíbrio muda, a forma como ela está se vendo, o centro de gravidade dela muda, a marcha dela muda. Então, a gente está lá para orientar e ativar ou diminuir essa ativação em alguns pontos. Por exemplo, tem mulheres que chegam para mim com 16 semanas, 4 meses por aí, com um abdômen muito protuso, muito para frente, muito solto, que a gente chama. Que é quase um boom o assunto da diástase, né? Agora, todo mundo fala de diástase, todo mundo trata de diástase. Que ela é fisiológica, a gente tem que trazer para a realidade. A fisiologia da gestação, ela predispõe uma diástase, ela predispõe esse afastamento dos músculos. É normal. O que é que não é normal? É que essa barriga, eu brinco dizendo que entregou para Jesus, a barriga está muito solta para frente. Isso vai trazer repercussões posturais piores. Então, a gente precisa trazer consciência desse abdômen, trazer consciência corporal dela, porque vai estar alterada, o equilíbrio dela vai estar alterado, então a gente previne essas dores. Dentro das alterações hormonais, a gente tem um hormônio chamado relaxina que faz essa adaptação de abertura, de relaxamento mesmo, e também traz algumas repercussões no assoalho pélvico. Então, o tecido conjuntivo como um todo, o que junta os órgãos, vai estar muito solto também. Sim. Então, a gente tem uma predisposição a perdas urinárias, que não é normal também na gestação, é muito caracterizada, está sendo muito comum falado. Como é o nome da mulher do Léo Santana? Esqueci. A Lauren Brota. A Lauren Brota. Teve muita perda urinária durante a gestação, ela foi super assertiva, ela fez fisioterapia. Isso, ela falou isso? Ela falou com muita tranquilidade, eu fiz fisioterapia, perdi xixi demais durante a gestação, tratei no pós-parto. É importante ter o tratamento padrão ouro de perda urinária, de tratamento de perda urinária, é a fisioterapia obstétrica. Sim. A fisioterapia da saúde da mulher pré-gestacional, gestacional, para que ela não aconteça nem na gestação, nem no pós-parto. E é legal a gente falar isso, porque como você citou logo no começo da entrevista, disse que muita gente acha que é normal, né? Não, que é algo que acontece. Não, é normal. Isso é normal durante a gestação. Pois são os pinguinhos. É, isso. Então, não é não. Não é não. A gente tem alterações da estrutura, da movimentação da bexiga, da pelve, da movimentação como um todo da pelve.
E essa perda, ela só me diz assim, tem alguma coisa errada. O seu assoalho está mostrando para você que ele está sofrendo alguma sobrecarga. De onde ela está vindo, a gente precisa avaliar. Mas não é normal. Perda urinária, tanto na gestação quanto no pós-parto, não é normal. E aí a gente trata isso também. Sim. Outra coisa que a gente trata muito na gestação são as dores, amplamente, as mais amplas possíveis, sejam as corporais, trapézio, as sobrecargas posturais que elas têm, Sim. a lombar. Porque o corpo muda, né, também, O corpo muda gente? completamente, ele se adapta àquela gestação. E quanto melhor o corpo está no pré-natal, melhor ele responde a essas mudanças. Mas a gente está ali para trazer qualidade de movimentação. Então, eu preciso observar como é que está esse corpo, como é que está a tensão desse músculo e trazer diminuição de dor e ativação muscular. Então, não é só ela deitar lá e fazer alguma coisa e relaxar e ela sair linda e maravilhosa. Acontece também, mas a gente traz ativação muscular para esse corpo. Elas têm que se movimentar com qualidade. E outras dores que a gente fala muito pouco, eu até conversei um pouquinho no começo, são as dores vulvares. Sim. É muito comum que durante a gestação mude a lubrificação, mude a sensação vulvar, que no momento da relação sexual, tanto tem alteração de libido, tanto para mais quanto para menos, do marido também. E aí a gente precisa conversar sobre isso tudo, trazer a aproximação emocional, mas trazer qualidade de relação sexual. É para ela continuar ativa, se ela quiser, mas que ela não venha acompanhada de dor. Então a gente também trata as dores vaginais, as dores vulvares, e prepara essa vulva, essa vagina, esse assoalho pélvico como um todo para o parto, se esse for o desejo dela. A gente sempre vai trazer o trabalho de parto, parto natural, parto vaginal, como a melhor escolha, trazendo todas as outras, as orientações. A gente faz essa educação em saúde, Sim. desse entendimento dos tipos de vias de nascimento, as qualidades e as possibilidades dentro de cada uma. Hoje a gente já tem orientação de que a melhor via de parto é a natural, mas ainda assim, sabendo de todos os riscos, ela tem a possibilidade de escolher e ela escolhendo, a gente está ali também para ela. Então, é tratar essa mulher como um todo, o conjunto inteiro. Muito bem. E aí você falou sobre a perda urinária, né? Sim. Vamos falar sobre a perda urinária, você falou sobre a perda urinária na gestação. Vamos falar agora sobre esse tema, só que no exercício físico. Você também citou no início, né, da entrevista. Pode Isso. também acontecer? Pode e é muito comum. Muito comum, principalmente em exercícios que têm sobrecarga. Sim. Por exemplo, eu treinava crossfit e eu mesmo tive perda urinária durante o crossfit. É uma coisa comum e que a gente precisa entender. É o exercício em si que traz a perda urinária? Não necessariamente. Pode ter perda urinária na musculação, pode ter perda urinária na corrida, pode ter perda urinária. Independente, a situação é como está seu assoalho pélvico e como está sendo essa sobrecarga. Isso é algo que é totalmente involuntário. Involuntário. Ela pode estar com a bexiga praticamente vazia, ela esvaziou antes do exercício, mas a gente está sempre produzindo urina. Sim. E se tem um assoalho pélvico que não está bom, não está bem, a qual o mínimo esforço de carga e ao mínimo quantidade de urina, ela pode ter perda. Então a ideia que a gente traz é que a mulher, a qualidade da execução do exercício ela é muito importante, porque é o controle de pressão, Mara. A gente está fazendo exercício, o abdômen tem que controlar essa pressão. Visualize que ele é um cubo. Assim, tem a parte superior, a parte respiratória, a frente, o abdômen, atrás as costas e embaixo o assoalho. Então, ele é um cilindro, na verdade. Então, quando você tem pressão, você vai fazer um exercício que exige força, essa pressão vai para algum lugar. Você busca força muscular. E o abdômen está ali para trazer esse que a gente chama de core, né? O centro de força do corpo. Se ele não está pronto, essa pressão vai para algum lugar. Sim. Ou ela vai para frente, ou ela vai para baixo. No homem é mais comum ele para trás, causando mais hérnias de disco. Mas na mulher, com o abdômen, a gente sofre essas mudanças. Tanto o peso pode trazer essas alterações abdominais, como a gestação. E no assoalho pélvico, a gente tem 3 canais, uretra, vagina e ânus. O homem não tem o canal vaginal. Então, a gente tem uma desvantagem biomecânica. Então, quando ela faz essa pressão e ela não tem controle dessa pressão, vai para algum lugar. Um dos mais suscetíveis é o assoalho. Então, ele faz a pressão excessiva sobre o assoalho, ele também não tem uma contração adequada, segue. E aí é que vem a perda urinária. A gente vê muito isso em competição, quer dizer, com muito volume, em competições de carga, de halterofilismo, que as mulheres fazem uma carga muito intensa e tem aquele volume de xixi que cai com muita intensidade.
No comum, em mulheres habituais, a gente vê uma perda pequena na calcinha. Sim. E algumas mulheres, que isso também é triste, mas é muito comum, vão para o crossfit de absorvente. Para conter essa perda, para não passar vergonha e ficar molhada. E o cheiro também, porque é uma das coisas, principalmente na idade mais avançada, quando isso é muito frequentemente, piora muito a qualidade de vida da mulher, porque fica o cheiro, perde em circunstâncias adversas. Na nossa idade é mais comum na carga. Sim. E aí a gente precisa trazer para essa realidade, que não é para ser assim. A gente trata esse corpo, trata esse assoalho, diminui a carga, ganha consciência corporal e essa perda diminui. Muito bem. E aí tem outro ponto também, né, que eu tinha anotado aqui, que a gente tinha combinado juntas de falar sobre a sexualidade. Você também já deu uma boa introdução, Foi. né? Acabei trazendo. A gente tem algumas alterações que trazem mais frequentemente as mulheres para a fisioterapia na saúde da mulher, que são as circunstâncias incapacitantes, como, por exemplo, o vaginismo, que é a impossibilidade de penetração. Então, a mulher não consegue penetrar de forma alguma, são contrações involuntárias do canal vaginal, da vulva, que causam muita dor, então são absolutamente incapacitantes. A gente tem a vulvodynia, que são dores causadas por alterações sensitivas, neurológicas na vulva. Então, ao mínimo roçar da roupa, acontece a dor. Então, também é muito incapacitante. São circunstâncias que trazem uma piora muito intensa da qualidade de vida da mulher. Então, a gente também atua diretamente. Tem as dores que também são na gestação, mas que impactam diretamente na vida sexual. São as dores pelos pontos dolorosos, que pode ser na gestação ou não. Então, é músculo. Então, do mesmo jeito que você tem ponto doloroso, aquele ponto que todo mundo está habituado Aquele da tensão, aqui, da né? tensão, Aqui. a gente também pode ter lá. É músculo. A vagina, a vulva, ela é o assoalho pélvico, na verdade. Ele é músculo. Então, ele também tem pontos dolorosos se a mulher estiver fazendo sobrecarga lá. Então, traz uma repercussão para a vida conjugal, para o ato sexual, muita dificuldade. As dificuldades de orgasmo, de chegar ao orgasmo, né, a anorgasmia, também é frequente da gente receber no consultório. Não é normal, minha gente. O corpo da mulher e o corpo do homem foram feitos para, durante a relação sexual, o prazer acontecer. Não é para vir regado a dor. E uma das coisas que a gente precisa desmistificar demais, Mara, é que não é a taça de vinho que vai trazer esse relaxamento. Sim. Chega demais para mim. Não, conversei com uma amiga minha, ela mandou tomar uma taça de vinho e relaxar, que vai acontecer sem dor. Não, não vai. Você vai estar embriagada. Pode até ter um relaxamento emocional, isso repercutir em alguma coisa, mas não vai tratar. Não vai tratar. É o autoconhecimento, é a fisioterapia, a diminuição da dor, o tratamento conjunto completo, que às vezes durante os tratamentos nas disfunções sexuais a gente precisa entrar com o ginecologista, com a psicologia. É um tratamento global da mulher. Né? E a gente precisa intervir, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida da mulher. É para a mulher ter uma qualidade de vida sexual normal. E o quanto que é importante que a gente fale sobre isso, para que você, né, talvez que esteja nessa situação, saiba o que fazer e quem procurar para te ajudar. Outro ponto que eu também tinha colocado aqui, a amamentação. Eu acho que nesse ponto, a amamentação, mulherada às vezes sofre, né? Sofre muito. O início é difícil. E vem muito junto com muita circunstância de tratar com naturalidade. Um exemplo que está bem fresquinho na minha cabeça é uma paciente que eu atendi essa semana. 22 dias de nascida. Lesões gigantescas na mama. Nossa. Muita dor, todas as vezes que vai amamentar, se contorce, chora. Não é normal. Não é normal. Tem alguma coisa alterada. A gente precisa entender a fisiologia da amamentação, entender o que é normal. É normal você ter uma dificuldade inicial, que ela se resolve por ali, próximo do 7º dia, que a mulher vai sentir o peito, o seio mais cheio, mais, que a gente chama entumecido, que é quando o leite desce de verdade. Mas a gente precisa, quando isso não acontece com tranquilidade, no 7º dia, que o leite já aconteceu, o bebê já mama com qualidade, ela já sabe ajustar melhor, isso não se resolveu, tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda o quanto antes, porque a gente está ali para trazer a orientação da postura, das possibilidades de posturas variadas, de como ajustar essa pega, porque é muito importante entender de onde está vindo a causa. É postural da mulher, ela está indo muito para esse bebê, ao invés do bebê vir para ela. O bebê está muito mal posicionado, está muito afastado do corpo dela.
entender a sucção do bebê. O bebê está pegando só no mamilo e não na auréola inteira. O bebê tem alguma alteração de movimentação lingual ou até do frênulo. Então, a gente precisa entender a causa para trazer soluções e trazer qualidade de vida para essa mulher. Porque a exaustão materna no pós-parto, ela já faz parte, né? É muito cansaço, a cada 2 horas o bebê vem para o seu peito, tanto de dia quanto de noite. Então, não é para ser mais uma coisa que piore. A gente está ali, a fisioterapia, tanto para a mulher quanto para essa assistência da amamentação propriamente dita, trazer qualidade de vida para eles dois. Muito bem. Qual a grande mensagem final que fica, então, sobre fisioterapia e saúde da mulher para quem está nos assistindo? Se observe, se cuide. Principalmente nós mulheres cuidamos muito dos outros. A gente precisa parar, respirar e olhar para si, cuidar de si mesma. E aí, principalmente, perceber quando não está tudo bem e buscar ajuda. Muito bem, maravilhosa, né, gente? Quem quiser mais informações, quem quiser acompanhar você, talvez você tenha se identificado com algum ponto ou até mesmo tenha entendido que você talvez esteja precisando de uma ajuda profissional e qualificada, como é que pode fazer, Gisele? Então, no meu Instagram, tem um contato direto pelo meu WhatsApp, o meu Instagram é Gisele Calheiros, físio, não precisa do... Não, é arroba só, né? Gisele Calheiros Físio. No Instagram, e lá tem um contato direto para o WhatsApp, que vai direto para o meu telefone. Muito bem, então, Gisele Calheiros Físio lá no Instagram, lá já vai ter o link para você ir falar com ela diretamente ou até mesmo pelo direct, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Vai. Eu acho que o que é importante agora é que a gente possa frisar e possa reforçar para você que está nos acompanhando é busque ajuda. Ter dor não é normal, tá, mulherada? Não é normal. Então, busque ajuda para você poder ali investigar e descobrir o que é e, é claro, fazer o tratamento mais adequado. Obrigada mais uma vez pela... eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Adorei nosso papo. Já quero o próximo. Tô por aqui. Bom dia, obrigada. E olha, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí.